voltasse também contra os chineses, ou pelo menos a parte ocidental. A China hoje ela tem uma missão que é fazer o mundo reduzir a dependência frente aos Estados Unidos. Os próprios BRICS, eles têm essa pegada. A China fala, por exemplo, de um processo de desdolarização da economia. A China está, junto com os BRICS, querendo criar uma moeda comum de trocas comerciais. Os BRICS agora vão ter quase 30 países, além dos possíveis membros associados que vão entrar, para a realização das trocas. O Banco dos BRICS tentando ser uma alternativa ao Banco Mundial, ao FMI, para consolidar o poder da China, um sistema alternativo de pagamentos ao sistema SWIFT, também para que a China tenha mais poder, né? Ou seja, o grande objetivo da China hoje é reduzir a influência que os Estados Unidos têm no mundo, principalmente da influência cultural e a influência econômica. E claro que o apoio da Rússia é super importante, existem pontos em comum, mas comprar uma briga com Taiwan atrasaria todo esse processo de expansão dos tentáculos chineses. Comprar uma briga pela Rússia, que nem historicamente eles são tão alinhados, por o que nem o Júlio falou, né? Por um objetivo que pra China não leva a nada. Por isso que eu falei, começou. A Rússia fez uma retaliação acima do tom. Algum tipo. A China vai condenar, com certeza vai condenar. Porque a China não tem o que ganhar apoiando a Rússia na guerra. Tanto que, por exemplo, a China oficialmente fala que não fornece equipamentos de guerra para a Rússia. A crítica do Ocidente é: a China aumentou a compra de petróleo, de gás, a China continua vendendo insumos para os russos, que os russos utilizam para produzir armamentos e tal, então é como se a China estivesse indiretamente apoiando a Rússia. Mas oficialmente falando, a China não repassou tecnologia militar para os russos. Eles não admitem isso. A China e o Brasil partem da premissa que a guerra Rússia-Ucrânia tem que ser resolvida por um acordo, e não por uma vitória dos russos. Claro que o acordo que a China quer é que a Rússia avance em direção aos territórios que já foram conquistados, que a Ucrânia fique uma espécie de um país neutro e seja vista como uma vitória do Putin, porque interessa no momento. Mas não acho que a China apoiaria a Rússia numa eventual guerra nuclear. Entendi. Vamos abrir para algumas perguntas aí, Léo, manda aí. Inclusive, a que eu separei aqui fala sobre a China. O professor aí comentou sobre o não interesse da China, né? Mas qual o papel da potências como a China que ela poderia evitar efetivamente numa guerra ou um confronto desse? O que ela poderia fazer? Ela entrar na guerra ou evitar que... Evitar. O que a China poderia fazer para evitar? Evitar a escalada. Então, a China, ela tá junto com o Brasil, inclusive, na cúpula do G20, que aconteceu no Brasil. Eles criaram um grupo, nome até bonitinho, chamaram de Aliança pela Amizade, né? Aliança da Amizade. WhatsApp? O grupinho do WhatsApp. Imagina, né? O Lula mandando... Vamos resolver no WhatsApp ali, ó. E eles estão tentando liderar, junto com o Sul Global, algum tipo de proposta para ser apresentada para o G7, para que o G7 convença a Ucrânia a fazer uma resolução do conflito. Na minha concepção, o máximo que China, Brasil, os BRICS podem fazer é tentar servir como uma plataforma para negociação. Mas agora, a resolução do conflito vai se dar mesmo? Eu não vejo a Rússia perdendo essa guerra, tá? Tá certo que assim, também colocar o que seria uma vitória da Rússia, por exemplo, vamos imaginar que a guerra acaba agora. O pessoal aqui do chat deu uma sugestão que eu acho que funcionaria, o Haddad taxar essa guerra. Se leva o Haddad na negociação, ele coloca taxa pra Rússia, coloca taxa pra Ucrânia, o pessoal vai pensar duas vezes. Qualquer projétil utilizado já é uma... Tem taxa aqui. Vem da China? Maior ainda a taxa. Mas desculpa, professor. Não, então, eu vejo assim, talvez a redução do apoio do Ocidente pra Ucrânia seja o princípio para uma base de negociação. O Putin eu não vejo aceitando fazer um acordo que não tenha pelo menos o domínio da Crimeia, de Zaporizhia, de Kherson, Donbass, né, os territórios que já foram dominados. Eu não vejo a Rússia aceitando nenhum tipo de acordo que não tenha previsto isso. Se o resto do mundo aceita isso, por que não, daqui mais um tempo, ampliar esse território? Por isso que o Trump ele fala, né, segundo a proposta dele, vamos fazer com os territórios já foram invadidos, não tem muito mais o que fazer. Criar uma zona tampão de 1.300 quilômetros e nessa zona tampão, militares europeus ocupando. E militares europeus impedindo que ucranianos invadam esse território e que a Rússia também parta para cima desse território com a possibilidade de retaliação. Não é que eu tô falando que moralmente aceitável. Para mim, moralmente aceitável deveria ser a Ucrânia retomar os territórios que tinha, né? Mas assim, na prática, eu vejo que a grande chance da Ucrânia
principalmente se o Trump cumprir a promessa que ele tá colocando, que é limitar a ajuda e obrigar o Zelensky a sentar numa mesa de negociação, é ficar com os territórios que foram invadidos e talvez usar Kursk como uma espécie de moeda de troca. Não acho que ele vai conseguir reaver a Crimeia ou reaver Donbass, que são os territórios mais estratégicos. Mas talvez retomar uma porção de Kherson, uma porção em Zaporizhia. Talvez essa seja a vitória para o Zelensky. Eu particularmente não acredito mais numa vitória de reconquista de todos os territórios para a Ucrânia. Quer completar alguma coisa, Júlio? Sobre a China? Cara, como o Marcílio começou aí, realmente, chineses e russos não são amigos. Tá? Não são povos historicamente amigos. Tá? Estamos escutando, né? Sim, sim. Tá bom. Então, não são historicamente amigos, não. Eles foram, de fato, para a guerra 2 vezes no século passado. 1929, 1969. Foram, de fato, 2 vezes para a guerra, de verdade. Né? Não foi, assim, troca de ameaça, não. Foi troca de tiro com milhares de pessoas mortas dos 2 lados. Tá? Além disso, você tem uma incompatibilidade do socialismo soviético e o socialismo chinês desde o começo. Na primeira reunião de Mao Tse-tung com Stalin, ainda em 49, os caras já tiveram uma discussão, já viram que seria inviável continuar como parceiros, né, nominais ali. Continuaram como parceiros de ocasião, de oportunidade por mais alguns anos, mas em 1961 o próprio Mao Tse-tung denunciou o comunismo soviético como uma espécie de falsidade sobre a ideologia original do Lenin, né? Como uma deturpação, a palavra correta é essa, uma deturpação da ideologia original do Lenin. Então aí você tem um rompimento entre o maoísmo com o leninismo da segunda metade da União Soviética e, cara, além de se afastar, na verdade, a União Soviética e a China se tornaram inimigos não declarados nos últimos 20 anos de Guerra Fria. Existiu uma aproximação da China comunista com os Estados Unidos, que foi mediada pelo Henry Kissinger, a partir do comecinho dos anos 70 ali, foi mediado pelo Kissinger, a reaproximação dos Estados Unidos com a China para poder isolar de forma definitiva a União Soviética. Tá? Tanto, Júlio, só por curiosidade rapidinho, que Sim. os Estados Unidos oficialmente reconhecem a República Popular da China como a China, de fato, Como a né? China, né? E não mais Taiwan, como era visto até a mudança de postura. Sim, os Estados Unidos não reconhecem. Foi uma atitude norte-americana retirar os taiwaneses do assento da China na ONU e dar o assento para a República Popular da China, né? Para os comunistas. Por quê? Para garantir essa aproximação e esse isolamento da antiga União Soviética. E uma coisa que, assim, a gente pouco fala. Eu tive a oportunidade de entrevistar um veterano de guerra da guerra soviético-afegã, né? Ou seja, da invasão soviética do Afeganistão, que ele atuou durante a boa parte de 1 ano, né, na linha de frente lá, e ele fala das inúmeras operações de apreensão de armas que foram tomadas dos resistentes afegãos. E, cara, a imensa maioria dessas armas fornecidas para resistentes afegãos não era como a gente espera que fosse, né, fornecida pela CIA, igual no Rambo 3, não. Era munição chinesa, era arma chinesa, era material de guerra chinês sendo fornecido para o inimigo da União Soviética numa guerra de fronteira com eles. Entende? Então, é um ponto que pouca gente toca, né? Que a China, ela investiu para minar o esforço de guerra soviético durante os anos 80 e colaborou de forma, né, sobremaneira bem destacada para o desastre que se tornou a invasão soviética do Afeganistão, que colaborou muito para a dissolução da União Soviética em 1991. Outra pergunta aí, Léo, e a gente vê os Estados Unidos sempre
apostando numa galera, treinando uma galera que vai dar problema depois pra Sempre, eles, né? né? Ó, o Bin Laden. Manda, Léo. Tem uma aqui, professor, aqui, ó. Mundo Infinito é o @. Acha que a reunião de amanhã, feita pelo lado ocidental, NATO-OTAN, que é 26/11, Tem uma reunião pedido amanhã? da Ucrânia, teremos escalada na guerra, professor? O que é essa reunião que vai rolar amanhã? Atualmente, né, a gente tinha até cerca de 2 meses atrás, o Stoltenberg era o líder da OTAN e ele já tinha uma política pró-Ucrânia. Quem entrou, não sei, uns 2, 3 meses, é o Mark Rutte. Ele é muito mais favorável à Ucrânia do que era o antigo líder da OTAN. Então ele vê com extrema preocupação a possibilidade da eleição do Trump e a possibilidade da Europa ficar sozinha em ajuda à Ucrânia. Tanto que ele se reuniu com o Trump no final de semana. Ele falou que foi assim uma reunião super produtiva, tal, mas também não deu detalhes se os Estados Unidos vai continuar ajudando ou não no governo Trump. Penso eu que não, tá? E vai se reunir nessa terça-feira agora, né, amanhã, com alguns conselheiros ucranianos. Muito possivelmente, o que vai ser deliberado é na minha concepção, tá? Uma vista de como que os ucranianos vão conseguir usar os mísseis de longo alcance. Porque não ficou explícito isso. Mas quando você pega as mídias ocidentais, New York Times, Washington Post, eles colocam que os Estados Unidos, eles autorizaram a cessão de mísseis de longo alcance. Mas não é que autorizaram para todos os pontos da Rússia. Eles autorizaram para a área próxima da fronteira, então Briansk, como foi utilizado, Belgorod, por exemplo, e a região de Kursk. Talvez a reunião de amanhã faça algum tipo de deliberação em relação a um aumento da possibilidade de ataque dos ucranianos e talvez um novo pacote de estímulo, um pacote de ajuda. Na minha visão, é uma tentativa da OTAN mostrar, mesmo se o Trump for eleito presidente dos Estados Unidos e cumprir eleito já foi, né? Mas ele cumprir as promessas que ele colocou da sua campanha de reduzir o apoio, a Europa vai continuar aqui para vocês. A questão aqui, na minha concepção, tá? Uma coisa é a OTAN falando, outra coisa é você fazer uma análise individual de cada um dos países, porque de fato é o que depende. A OTAN é uma organização que depende do apoio individual de cada um dos países. A Alemanha já prometeu reduzir ajuda. A gente tem ascensão de líderes. Mas o Geert Wilders, por exemplo, que é dos Países Baixos, também anunciando uma redução do apoio. Então, acho que é uma tentativa de mostrar para a Ucrânia que a Europa está junto, a OTAN está junto, mas muito mais simbólica do que exatamente prática. Manda. Perfeito. Ó, Carlos Tavares. Júlio, quando quiser falar alguma coisa, é só fala aí, tá? Senão Tranquilo, mas a pra outro- resposta foi muito boa. Tá, Pode manda. passar pra próxima. Manda, Léo. Tá um pouco confuso aqui a pergunta dele, mas vamos lá. Carlos Tavares, Ricardo e Júlio. A economia da China está quebrando. E se não interferir numa posição mais firme da China nesta guerra, Trump vai agir... como Trump vai agir com a China? Não sei se ficou claro. Entendeu? Eu vou tentar responder. Pode me ajudando também, Júlio, tá? Vou tentar responder em Então duas aí, partes pode aqui, ir, tá? vai lá. Que a economia chinesa tá quebrando. Hã? Foi o que ele falou na pergunta, né? Tá. Que a economia chinesa tá quebrando. Nossa! Pega leve, pega leve. Eu acho que é um pouco forte esse discurso, mas de fato vem apresentando alguns problemas. Seria um podcast quase inteiro só pra isso, né? Mas vou explicar bem rapidinho. A China, ela se baseia muito, como o Júlio falou, no ramo da indústria e também no ramo da construção civil. E a China, grande parte da sociedade civil chinesa mesmo, eles não deixam o dinheiro depositado em banco, bolsa de valores. Geralmente eles investem em grandes construtoras. Aí essa construtora vai lá, constrói um prédio, uma casa, etc. E a partir da venda, o chinês que fez investimento reaver seu investimento. A grande questão é que o mercado imobiliário chinês, ele passou por um boom gigantesco de tantos investimentos que os chineses faziam para tentar reaver, criando o que a gente chama inclusive das chamadas cidades fantasmas chinesas. Que são... Por quê? Você tem cidades que foram construídas belíssimas, com grandes residências, prédios, construções. Quem quer morar lá? Por que não... Porque você não tem setor de serviço, você não tem emprego. O que eles construíram foi uma cidade com residência, mas geralmente o que você tem é uma atração de pessoas por motivos econômicos, e aí depois é que se desenvolve residências, casas e tal. Os chineses meio que inverteram o processo. Primeiro fizeram um boom do mercado imobiliário, mas sem ter um motivo suficiente para atração dessas pessoas para essas áreas. Então, grande parte das construtoras chinesas, elas estão passando por uma crise. A gente teve a Gansu, por exemplo, Evergrande, né? Que, na verdade, a Gansu Evergrande é o time, né? Mas a Evergrande, que era a construtora chinesa, que ela passou por dificuldades, que teve que ter um apoio da China.
A China acabou de anunciar um pacote de estímulos gigantescos. Isso, inclusive, impacta o Brasil, né? Porque o Brasil é grande exportador de ferro, de materiais, de indústria de base, para sustentar esse crescimento econômico chinês. Então, realmente, a China vem passando por algumas dificuldades. Mas eu já ouço falar isso há um bom tempo já também. E a China sempre consegue superar essas dificuldades com o fornecimento de crédito, com investimento, fazendo parcerias com países africanos, com fornecimento de matéria-prima um pouco mais barata. Então não sei se a China vai realmente estar quebrando, mas que realmente ela passa por dificuldades, ela tá. Em relação ao governo Trump e a China, talvez um dos poucos pontos de concordância dos democratas e republicanos era a necessidade de combater os chineses. O Biden adotou políticas também de sobretaxas, de proteção intelectual contra alguns produtos chineses, só que eu acho que o Trump ele é um pouco mais radical no processo, né? Ele colocou que produtos chineses vão ter, no mínimo, 60% de taxação, Mano, e podendo chegar até 200% o que é de imposto. inviabilizar, né? O que inviabiliza, claro. Aí tem até alguns críticos, né? Porque fala assim, o Elon Musk, por exemplo, se beneficia muito disso. E o Elon Musk, ele vai ser um secretário de Estado dos Estados Unidos. Porque se eu sobretaxo produtos chineses, inclusive os carros elétricos, claro que isso é bom pra Tesla. Claro. Que é uma, do Elon Musk. Então, assim, a guerra comercial possivelmente vai se fortalecer bastante no governo Trump. Já se fortaleceria, já vem se fortalecendo com o governo Biden. Os caras estão comentando aqui, quebrado tá o Corinthians. Pô, bloqueia esse cara aqui, pelo amor de Deus, cara. É inveja, que a gente ganha 3 seguidos. Estamos ganhando né? 3 seguidos. Desculpa. Então, com o Trump, acho que vai aumentar ainda mais essa guerra comercial. Pô, sobretaxa de 200% é pesado. Júlio? Pois é, então, essa alegação aí de que a China tá quebrando. Primeiro você tem que tomar um calmante aí, porque não é quebrando, tá? Tá desacelerando, isso é notável, né? Desacelerando, mas daí a quebrar já é uma aposta, um tirão no escuro aí que eu, por exemplo, não me arriscaria a fazer agora. Existem problemas grandes com o Estado chinês atual. Além de todos esses aspectos econômicos que o Marcílio já falou, essa questão do investimento, né, muito grande que a população faz, que é uma espécie de poupança, né, poupança do chinês médio, ele fazer investimento, coisa que o brasileiro não faz, né? O brasileiro deixa dinheiro na poupança, no banco, mas lá, né, é muito comum que o chinês faça investimentos no setor imobiliário. Então, o cara é aquela coisa que muita gente faz aqui também, né? Compra imóvel para investir. Compra imóvel por quê? Porque ele acha que o imóvel, uma vez que estiver pronto, vai valorizar muito mais e ele vai conseguir mais dinheiro. Então, isso foi verdade até certo ponto, mas aconteceu uma espécie de esquema Ponzi na China, com as construtoras, as grandes construtoras tipo a Evergrande. Esquema Ponzi é esquema de pirâmide, tá? Para quem não sabe. Então, as empreiteiras estavam usando a captação de recursos desses investidores para construir mais projetos, para iniciar mais projetos, entendeu? Tipo, eles vão construir essa cidade. Aí, com essa captação de recursos, eles iniciam um outro projeto de uma outra cidade. Então, eles criaram esse esquema, e esse esquema, como o Marcelo já falou, deu na água, né? Porque agora tem uma sobreoferta imensa de moradias na China. A gente sabe que com sobreoferta o preço do imóvel não sobe, o preço do imóvel cai, e isso gerou um problema financeiro gigante para o país, tá? Além disso, gente, a China hoje, ela sofre com a política de um filho, né? Que, se eu não me engano, foi imposta ali nos últimos anos do Mao, primeiros anos do Deng. Marcílio, se você puder me corrigir aí. Foi o comecinho do governo Deng, foi em 79. Foi o comecinho do governo Deng, é isso. Então, a política de um filho, até hoje, assombra a China. Por quê? Porque hoje existe um desequilíbrio muito grande entre população masculina e feminina na China. Com um único filho, cara, o casal que só pode ter um único filho, em muitos casos, né, esse negócio de ter um filho só resultou no abandono, posteriormente seguido de morte por abandono de vulnerável, né? De milhões de meninas que nasceram e foram abandonadas, jogadas no lixo.
Por quê? Porque o casal, já que só pode ter um filho, que é um homem, né? Porque é homem que tem força física que ajudaria a família melhor durante a velhice. Então, os casais fizeram a opção por homens e jogaram mulheres, meninas, literalmente, no lixo, na lata de lixo. Tem um documentário, não sei se está no Netflix ainda, mas costumava ficar no Netflix, sobre isso aí, tá? Então esse problema tá mordendo eles hoje, porque gerou esse desequilíbrio imenso. Hoje você tem um desemprego de classes mais jovens, né, de camadas mais jovens da sociedade, e uma dificuldade muito grande de se formar casais, né, e gerar novas gerações de pequenos chinesinhos. Então, já existem prognósticos aí, né, de redução da população chinesa até o patamar que vai perder o bilhão de pessoas. Para quanto? Algumas décadas. De novo, eu confio aí no Marcílio, tem mais dados mais precisos que eu nisso, mas você sabe, né, tem esse prognóstico aí de que vai descer abaixo de 1 bilhão de novo. Sim, em algumas décadas aí. Sim, a China, tanto que ela revogou, né, Júlio, a política do filho único. Isso. Pra tentar estimular os chineses a voltarem a ter filho. Mas, por exemplo, a China hoje já não é mais o país mais populoso do planeta. Ano passado, a Índia superou, né, a China. Com território menor, né? Bem menor, Exatamente. né? Bem menor. Exatamente. Você tem muito do desempenho econômico chinês, esses também efeitos longos, efeitos prolongados daquele acordo que foi fechado com o Deng ainda lá nos anos 70, né? De manufatura barata, de segurança jurídica para investimento no país. Então, a China ainda surfa muito nessa onda do Deng lá do final dos anos 70, tá? Mas, quando a China começa a voltar seus olhos para se tornar uma grande potência militar, né? E começa a voltar seus olhos para se tornar uma potência hegemônica, pelo menos hemisfericamente falando, isso começa a refletir nessa relação econômica com as potências ocidentais. Por exemplo, muito dessa tecnologia de fabricação de eletrônicos muito precisos, né, de componentes muito avançados, simplesmente foi retirada da China por um conjunto de legislação que o Trump passou no mandato dele, né, colocando ali ultimatos para empresas norte-americanas simplesmente saírem da China, voltarem com essas manufaturas, essas tecnologias para os Estados Unidos e limitarem sua relação com os chineses, né? Isso aconteceu no outro governo do Trump. Você imagina o que pode vir a acontecer agora. Então, tem muito disso. A China usa bastante de guerra eletrônica prospectiva, né? Ativa, não só defensiva. Eles usam guerra eletrônica, guerra cibernética, não guerra eletrônica, guerra cibernética prospectiva, né? Não ofensiva, não só defensiva, são talvez os maiores do mundo a fazer isso. Então eles realmente conseguem acesso a documentos, conseguem acesso a tecnologias que são guardadas a 7 chaves, ou deveriam ser guardadas a 7 chaves, né, pelo Ocidente. Isso, cara, você percebe claramente nessa nova geração de caças supersônicos chineses, que são a cara exata do F-22 com elementos do F-35. Você fala, como que isso foi parar lá, meu? Como que isso foi parar lá? Não é pro meu bico saber como que isso foi parar lá, né? São informações que a gente não vai ter acesso tão cedo, tá? Mas é simplesmente algo que os chineses fazem há décadas, coletam informações do estrangeiro e copiam, fazem igual lá dentro. Até eles melhorarem o processo deles de industrialização e inclusive RD, né, Research and Development, pesquisa e desenvolvimento, a gente sabe muito bem que produto ruim, cópia de produto, era o tal do produto made in China, não é isso? Como é que é a reputação do produto chinês no Brasil? Isso aí é made in China, isso é Xing Ling. Por quê? Porque era uma réplica ruim de um produto ocidental. Isso não necessariamente é verdade hoje mais, né? Tem muito produto ruim que a gente compra aqui no Brasil, que vem da China, que é propositalmente ruim para atingir um preço baixo.
mas não necessariamente produtos chineses são ruins. Vídeos, celulares, vídeos acessórios para celulares, tipo fone de ouvido sem fio, tudo isso é de alta qualidade que a China produz hoje. Um processo que vem de décadas. Mas esse mesmo processo vem sofrendo penalidades muito sérias devido a essas outras formas da China assim, encarar sua posição no mundo, né? Querer atingir outros patamares de influência que não seja simplesmente a manufatura do mundo. Só um dado aí para complementar, Júlio, importante. A China, de fato, ela até crescer tanto, assim, não só economicamente, mas também geopoliticamente, que os BRICS vão ser essa plataforma, e os chineses, eles inauguraram, quando vieram participar aqui da reunião do G20, o Xi Jinping passou antes no Peru, conversou com a então presidente ali, Dina Boluarte, eles inauguraram um porto que eles gastaram 1,3 bilhão de dólares. É o maior, nesse momento, o maior porto da América do Sul e que pode fazer uma política de integração de toda a América do Sul, inclusive do Brasil. Isso. O Brasil, por exemplo, hoje tem negócios, né, com a China, com os tigres asiáticos, os novos, os velhos, com o Japão, enfim. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter acesso ao Pacífico. Ou faz contornando o sul da Argentina, que é mais difícil, ou pelo canal do Panamá. Quando você... caro. Que é caro, né? Exatamente. Quando você, hoje, tem um projeto chinês, a China até convidou, Brasil, faça parte da nova Rota da Seda. A gente promete que vai construir rodovias, ferrovias, que vão conectar até o porto ali no Peru, e você vai ter acesso muito mais facilitado à China. E a todo o Pacífico. Todo o Pacífico, que é hoje o oceano mais movimentado do planeta. É. Em capitais, né? Não é mais o Atlântico, é o Pacífico, hoje é o oceano mais movimentado. E isso preocupa muito os Estados Unidos, claro, porque ele vê regiões como a América Central, a América do Sul, que sempre foram de fortíssima influência dos Estados Unidos, hoje sendo cooptado pelos chineses. O Milley, por exemplo, com toda a ideologia que ele tem, não é besta. Ele, por exemplo, percebeu que ficar comprando guerra, lembra que ele falou? Sim. Não faço negócio com países comunistas como China e Brasil. Quando ele percebeu que o maior mercado consumidor que a Argentina tem e que a maior fonte de investimentos estrangeiros da Argentina é a China, ele já falou, não, o Milley falou isso na reunião do G20, né? Não, eu negocio com os chineses porque eles são altamente respeitosos, não querem interferir na minha política, eu também não interfiro na deles, a gente não se critica, mas quero o investimento dos chineses. Então, é uma preocupação pro Trump também, esse crescimento geopolítico muito grande da China. Por isso que eu falo, pra que a China vai comprar uma guerra com a Rússia e quebrar todo esse crescimento dos tentáculos chineses? Não tem nem sentido. Total. Vamos para mais uma pergunta. Eu queria que você colocasse, se possível, uma enquete. É uma sugestão minha pro professor e pro Júlio, não sei se vocês concordam. Eu resolveria a guerra da Ucrânia muito fácil. Ofereceria a Argentina para a Rússia e a Rússia devolveria os territórios conquistados. A Argentina inteira é da Rússia. O que você acha? Coloca aí pra ver se o pessoal concorda. Vamos lá. Eu acho que dá negócio, hein?